Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que estamos? Estamos aqui indo para mais um vídeo no canal. Graças a Deus eu consegui fazer aqui, como eu falei com vocês. E hoje nós vamos falar sobre aquele assunto que eu deixei um pouco em aberto no último vídeo, sobre eh, o Evangelho, né? No modo geral, no contexto de ele não estar sendo 100% o Evangelho que Jesus passou para nós, tá? Bom, se você não viu o vídeo anterior, nós falamos um pouco sobre a canção da Aimee Rocha, né? O Evangelho de Fariseus, e é fantástico. E olha, eu vou falar algo para vocês aqui. Eu acho que por isso que nós temos tanto problema na igreja. Eu vou afirmar até. Por isso que nós temos tanto problema na igreja. É porque a gente não sabe muitas vezes o que está acontecendo para a gente poder falar. Bíblia, agora. Marcos 16,15 fala assim com a gente. E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas, ou a toda criatura, depende aí da sua versão, né? Esse contexto é quando Jesus ele está falando com seus discípulos que toda autoridade lhe foi dada debaixo do céu e da terra, e ele manda os seus discípulos executarem essa ordem e de pregar o evangelho a toda criatura. O que eu quero falar com vocês aqui? Presta muita atenção. Qual que é a fala de Jesus? Ide, pregai o evangelho. Ponto. Que evangelho? Entende a pergunta? Qual o evangelho que Jesus está falando para os seus discípulos pregarem aqui? Qual é a mensagem que esses discípulos vão levar para frente? Ah, Thales, eu acredito que vai ser um evangelho que eles vão descrever o que eles viveram com Jesus. Perfeito, perfeito. É exatamente isso. O evangelho genuíno, o evangelho correto, o evangelho que Jesus quer que seja pregado a toda criatura e ido pelos quatro cantos da terra, quer dizer que é um evangelho que é compartilhado mediante aquilo que foi vivido com Jesus. Ou seja, o que deveria ser pregado sobre o evangelho, além de o que já foi escrito no Antigo Testamento, é ser dito que veio um homem que foi humano, mas que foi 100% Deus também, e que esse homem fez prodígios, fez maravilhas, fez milagres, realizou curas inúmeras, e que esse homem ele foi crucificado e que esse homem volta à vida, né? Ele é ressuscitado e esse homem venceu aquilo que a gente não tinha condição de vencer. Thales, mas isso aí, né, já aconteceu, né? Na minha igreja, então não tem problema com isso. Na minha igreja prega isso, na minha igreja prega que Jesus é esse. Eu não estou falando que as igrejas não pregam isso. Eu até sei que pregam. O problema é que a partir do jeito que a igreja católica se posicionou mediante isso e houve o protestantismo, é, gera o que eu julgo como um dos problemas que nós temos. Nasce a teologia calvinista, nasce a teologia luterana e nasce a teologia anglicana. Isso são as mais famosas. Aí, se esse fosse só o final, não seria tão ruim. Mas aí, olha como é que vai indo para frente. Aí começa nascimento de igreja batista, da igreja que ela vai ser assembleia, da igreja tradicional, da igreja, pensa aí mais um pouquinho, batista renovada, presbiteriana, aí nasce também a Cristão para Cristo, a Maranata, a Universal, a Quadrangular, e aí nasce as Church, que é as paredes pretas hoje que a gente chama, né? Gente, não era para existir esse tanto de diferença em igreja. E por que eu falo isso com você? Se tem essa tanta variação, é porque um saiu de outra,
insatisfeito e fez de um jeito que era melhor para ele e para demais pessoas. Entende qual é? Ah, Thales, mas a ideia é, não é essa, você está indo para o lado errado, a ideia é pregar o evangelho, então se eu estou fazendo uma outra igreja com uma outra denominação, não tem problema. Tem problema sim. O X da questão era para ser, sabe qual que era para ser o nome de toda igreja? Igreja de Jesus. Entendeu? Igreja do Evangelho de Jesus. Porque é a igreja que vai pregar o que Jesus mandou. Sabe? Então, gente, um marco muito grande na história, especialmente da igreja brasileira, foi que por muitos anos mulheres não podiam nem usar calça, não podiam andar de bicicleta, e quantos anos não podiam, todo mundo né, nesse contexto final, nem assistir TV. Isso é bíblico? Não. Doutrina. Então deixou de ser pregado palavra, evangelho, para pregar doutrina. E eu não sou contra a doutrina, eu sou a favor. Só que, claro que tudo na devida proporção. E quando a gente prega a doutrina e não prega Cristo, a gente não está fazendo o que ele nos manda. Porque toda a autoridade foi dada a ele. Então nós não temos opção de fazer ou não. Entendeu? Agora, onde eu chego com isso para falar com vocês é: nós temos que entender que isso é um problema muito grave. Porque, gente, nós estamos falando dessas igrejas X, né? Ah, eu esqueci de falar também, nasceram as pentecostais, né? Ah, como que eu esqueci? Não sei. As pentecostais também nasceram nesse meio todo. E aí, aqui na cidade, às vezes a gente viaja e vê o nome das igrejas sem pé nem cabeça, cara. Porque às vezes as igrejas ficam com um nome mais simples, né? Igreja presbiteriana, igreja primeira, segunda, terceira presbiteriana, terceira negócio, ou igual a Maranata não tem questão de ser primeira, segunda, terceira, é só igreja que são Maranata. O quadrangular é X numeração. Então, vai tendo isso, mas aí tem umas igrejas que é tipo assim, igreja, fogo no pé que o diabo não entra. Igreja do Espírito Santo que a pomba desceu e pousou no ombro de Cristo. Uns nomes sem pé nem cabeça. Então, é tanto que eu estou falando com vocês que pessoas que saem frustradas de uma denominação e cria a sua própria igreja. Sabe por que, que isso é fácil e acontece? Porque é mais prazeroso para isso aqui, ó, para a carne, para poder fazer as vontades da carne, para fazer uma doutrina que fica melhor para mim e para quem me acompanha. Entendeu de qual é? Então, gente, é muito sério. Então, o meu aviso para vocês é muito cuidado, porque muito provavelmente nós, eu falo todo mundo, nós não estamos pregando o evangelho de Cristo, o evangelho puro e genuíno, porque nós já estamos num contexto extremamente conturbado. Mas sempre há esperança de um dia melhor, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Tá bom? Eu espero do fundo do meu coração que faça sentido para você. E se tem alguma opinião diferente, deixe aqui nos comentários, vamos conversar um pouquinho e vamos trazer sempre à luz o melhor que Deus tem para nós, tá bom? Fique com Deus, até a próxima aí. Tchau, tchau.